Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Regis, de História. A gente vai continuar falando do islamismo. Hoje nós vamos pegar, depois de Maomé, que foi o profeta fundador do islamismo, como é que ele vai disseminar os ensinamentos que ele recebeu do anjo Gabriel no Alcorão e vai lutar justamente contra as outras religiões que tinha na época dele na Arábia. A gente parou nesse momento aqui na aula anterior, então nós vamos continuar aqui. Vamos lá? Aí eu vou parando e explicando algumas coisas. Maomé ensinou a grandeza de Deus e rejeitou a adoração de ídolos de pedra. Muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Enquanto crescia o número de pessoas que vinham visitá-lo, menos pessoas faziam oferendas ao famoso santuário da Pedra Negra. Esse é o primeiro problema, né? Você tinha um santuário em Meca em que as pessoas iam lá para pegar na tal Pedra Negra e adorar vários deuses. E isso fazia o quê? Com que muito dinheiro rolasse ali, né? Tipo Trindade. Só que aí o pessoal parou de ir lá. E aí então esses grandes empresários, esses grandes comerciantes lá desse tempo ficaram muito grilados com Maomé, porque Maomé estava tirando o quê? As pessoas que iam para a Romaria. E os líderes locais não gostaram nada disso. Maomé e seus seguidores foram ameaçados e perseguidos. E no ano 622, Maomé teve de fugir para a cidade de Medina, onde se escondeu por muitos anos. Essa migração é chamada de Hégira e é considerada pelo Islã como o ano zero, o ano a partir do qual o calendário islâmico começaria. Assim como o nascimento de Cristo para o calendário cristão, ou o dia em que os judeus foram libertados do Egito para o calendário judaico. Muito importante isso aqui. Aqui tem o nome aqui, Hégira, que quer dizer saída. Saída da onde? Né? De Meca, porque ele foi expulso pelos mercadores, porque ele estava pregando contra os outros deuses que eram cultuados. E esse antes, isso foi em 622, mais ou menos 1400 anos atrás, esse acontecimento é considerado o ano zero do calendário dos países árabes. Então, se você quiser saber o ano em que um país árabe está, você tem que pegar 2020 e subtrair por 622. Repare que o ano zero do calendário cristão é justamente o nascimento de Cristo, que foi 622 anos antes de Maomé. E o ano zero para os judeus é a libertação do Egito, que ocorreu lá por volta de 1200, 1300 a.C., quando Moisés carrega o povo passar pelo Mar Vermelho. Lembrando uma coisa que eu disse na aula passada de novo, a figura de Maomé ela não pode ser reproduzida, seja desenho, seja fotos, seja pinturas. Por isso ele não coloca nada no rosto. Os árabes não gostam disso, né? Considera isso uma ofensa. Já no cristianismo, não. Você tem Cristo desde bebê até grande. E aqui você tem também o Moisés, né? Com a tábua dos 10 mandamentos. Então, nas religiões isso não tem problema. O poder da fé. Islã significa submissão à vontade de Deus. E todos aqueles que começaram a seguir os ensinamentos de Maomé foram chamados de muçulmanos, que significa crentes. O Islã é baseado no Alcorão, livro sagrado que contém os ensinamentos que o arcanjo Gabriel ditou a Maomé. O comando principal que Maomé deu aos seus seguidores foi de espalhar a fé por todos os cantos da terra. Os muçulmanos também acreditavam na vida após a morte, um paraíso para onde os verdadeiros seguidores da fé iriam depois que morressem. Lá, encontrariam cachoeiras de leite e mel, e poderiam ter tudo o que conseguissem desejar. Mais leite, por favor. Isso gera um problema, pessoal, voltando aqui nessa questão, que existem algumas concepções que são difundidas por alguns terroristas que incitam jovens ou pessoas a serem homem-bombas ou a fazer atentado terrorista. Por quê? Porque eles dizem que se o cara morrer defendendo a causa da fé, do islamismo, ele vai para um paraíso. Um paraíso. Nesse paraíso ele vai ter não sei quantas virgens, ele vai ter leite, ele vai ter mel, então vai ser uma vida boa. E muitas pessoas acreditam nesse discurso, então se transformam homem-bomba
faz ataques aí contra outras pessoas terroristas e achando que se morrer vai ser beneficiada com essa questão, com essa salvação. E eles até criaram um nome para isso, que seria Jihad, né, a Guerra Santa, em que as pessoas entrariam nessa guerra pela fé e teria como prêmio essa salvação do outro lado do mundo, né, depois que morresse. Cara, gostei! Esse lugar devia ser o máximo! A fé que pregava Maomé tornou-se tão forte como o ferro. Depois de viver durante 7 anos em Medina, o profeta conseguiu recrutar milhares de seguidores para formar um exército poderoso. No ano 630, Maomé atacou Meca, derrotou os velhos sacerdotes que o haviam expulsado e assumiu o controle da cidade. Depois da conquista de Meca, a cidade onde ficava a casa de Maomé tornou-se o centro sagrado para os seguidores do Islã, e ainda é assim até hoje. Após a morte do profeta Maomé no ano 600... Só uma parte, o Maomé foi muito esperto, tá? Porque ele destruiu lá os seus oponentes, mas para conseguir fazer uma paz com eles lá, ele falou assim, não, você lembra que Meca é uma cidade de peregrinação, né, onde as pessoas iam tocar na pedra negra lá dos vários deuses. O Maomé falou, não, a partir de hoje a peregrinação aqui vai ser dos islâmicos. Então, tem um preceito no islamismo para os muçulmanos que todo fiel muçulmano que tiver condição, pelo menos uma vez na vida, tem que ir lá em Meca e rodear esse santuário lá para fazer louvores, né, a Alá e a Maomé. Então, assim, isso gera um comércio muito grande, um turismo muito grande. Então, isso foi bom para os comerciantes que conseguiram, né, manter depois um número X de pessoas lá e manter seus dinheiros, né, seus negócios. Então, foi meio que um acordo do Maomé com esses comerciantes. 632, a religião islâmica serviria como a força motriz para unir todas as cidades e vilas na Península Arábica. Os muçulmanos, em seguida, partiram para conquistar um território enorme, formando um império que, em menos de uma centena de anos, ia da Espanha até a Índia. Que tamanho, hein, pessoal? Só voltando aqui para vocês verem. Uma centena de anos, ia da Espanha até a Índia. Que tamanho, hein, pessoal? Olha só, pegando a Espanha na Europa, passando por várias regiões da África, aqui na Arábia Saudita, que está Meca, até chegar na Índia. Por isso hoje, se eu não me engano, é a religião que mais cresce no mundo. Eu acho que é a segunda religião com número de adeptos, né, de pessoas fiéis. Só perde mesmo pro cristianismo, né, quem é católico e evangélico, e espírita, kardecista. Nós vamos parar por aqui, porque senão o vídeo não vai carregar, fica muito grande. Aí na aula que vem a gente termina, ok? Vamos lá fazer a atividade que eu vou passar agora.